Entrevista do dia. Jornal da Manhã, Araçatuba. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o contador Ederson Rigon, que está aqui para falar de contabilidade como ferramenta gerencial e não mera cumpridora de burocracia. Ele também vai divulgar um evento que ocorrerá em Araçatuba sobre reforma tributária. Bom dia, Ederson. Tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Tudo bem? Uma satisfação novamente estar aqui com vocês. Sempre bom recebê-lo aqui, ainda mais para compartilharmos informações relevantes de um tema que muita gente acha que mas é muito duro, é muito cru, não sei. Mas olha, preste atenção. Você que é empresário, que é empreendedor ou que está pensando em empreender, porque contabilidade é muito importante para todo e qualquer negócio. Muito bem, quero começar a entrevista com o Ederson perguntando como a contabilidade, pode ser utilizada pelas empresas como ferramenta de gestão estratégica para além de cumprir as obrigações fiscais e legais que a gente sabe que existem, Ederson. Marcelo, eu vou citar todo um contexto histórico da contabilidade para a gente poder chegar como está hoje. Por muito tempo, a contabilidade ela foi, de fato, ali um pouco enraizada às normas fiscais. Tanto é que o contador antigamente era chamado de guarda-livros. Isso. Porque ele registrava as operações pura e simplesmente ali para poder ter uma base para pagamento de impostos. Isso por ausência de normas que desse suporte para que ela pudesse ser um pouco mais consultiva, um pouco mais gerencial. No início dos anos 2000, devido a alguns escândalos em empresas dos Estados Unidos, houve um processo de convergência das normas para que a contabilidade fosse uniformizada no mundo todo. Os balanços patrimoniais das empresas, as demonstrações contábeis, pudessem ter ali, conversar entre si. E aí a gente passou a ter normas onde a contabilidade pôde exercer de fato o seu papel. Porque se a gente pegar desde o início, a finalidade principal dela, a contabilidade é uma ciência. A gente chama, ou se eu puder resumir hoje, ela é como se fosse a medicina empresarial. É por isso que hoje os cursos são ciências contábeis. Exatamente. Não é? Eu sou professor e faço questão de enfatizar isso para os meus alunos. Ah, é? Você dá aula onde? Eu estou dando aula em Penápolis agora, na FUNEP, mas dei muito tempo na Unitoledo aqui. Tá. Sou formado pelo Unitoledo, inclusive. Então eu sempre faço questão de enfatizar isso. A contabilidade é uma ciência que reúne ali informações, tanto patrimoniais como financeiras da empresa, para que possa proporcionar informações para a tomada de decisão. Então, quando eu faço, por exemplo, a contabilidade, uma guia de imposto, aquilo é um meio. Eu tenho que fazer com que essa guia de imposto seja a mais vantajosa possível para a empresa, além de proporcionar ali informações para os empresários tomarem decisões. Perfeito. E aí quero te perguntar então, na sequência, quais são as ferramentas e relatórios que melhor auxiliam os empresários justamente para entenderem a saúde financeira das empresas? Através da contabilidade é que a gente mede o resultado. Então nós temos lá uma demonstração de resultado, onde eu aponto ali qual que é o lucro ou o prejuízo da empresa. Nesse relatório vão estar ali, além do faturamento, determinado todos os custos e despesas da empresa. E ali é uma base onde eu tenho para poder fazer uma otimização de custos. A gente vê hoje muitas empresas se preocupando em tentar lucrar mais em busca de vender mais. Mas a venda, normalmente, ela vem angariada ali de novos custos também. Para eu poder vender mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que, às vezes, investir um pouco mais em marketing. E eu costumo dizer o seguinte, uma gestão de custo eficiente é fundamental para que você possa ter mais lucro. R$1 a mais de venda não quer dizer R$1 a mais de lucro. Mas quando eu diminuo o custo em R$1, automaticamente eu tenho R$1 a mais de custo. Então, na demonstração de resultado é onde eu tenho essas informações para dar suporte aos empresários. Além disso, eu tenho um controle patrimonial. O balanço patrimonial da empresa é um raio-x dela, que demonstra ali tudo que eu tenho, a situação econômica de uma empresa está ali demonstrada. Se eu preciso ter acesso a crédito, linhas de crédito, ou se eu quero ofertar minha empresa para algum investidor, é através do balanço patrimonial que ele vai ter, que é um relatório extraído da contabilidade. E a demonstração de fluxo de caixa, eu costumo dizer que o caixa é o rei, é ele que manda, na verdade, na gestão financeira, Sim. É ele que dá condições de tomar decisão se eu posso ou não posso. Exatamente. E também é um relatório extraído da contabilidade. E aí me diga o seguinte, a contabilidade ela tem o condão, na verdade, ela
pode funcionar, vou utilizar uma figura de linguagem, como uma bola de cristal para prever, planejar o futuro da empresa ou apenas ficar reagindo a demandas burocráticas? Sem dúvidas, essa é uma das mudanças que a gente teve. Antigamente a gente sempre olhava para trás. Então fechava o ano e aí apurava-se o balanço, a emoção de resultado. Mas essa informação saía 3, 4 meses depois, então era só um fato histórico e pouco utilizado para decisões futuras. Hoje, através da uma contabilidade gerencial, a gente faz projeções. Então eu quero construir uma empresa, o quanto essa empresa precisa faturar, qual que é o regime tributário mais adequado para ela, o quanto ela tem, qual que é a perspectiva de lucro, certo? Se eu quero lançar um novo produto, a contabilidade me dá suporte para poder ver de que forma eu vou precificar esse produto, quais os custos estão envolvidos ali, o quanto eu tenho que faturar com esse produto. Então, sem dúvidas, ela é uma ferramenta hoje essencial para projeção futura também, não só para um histórico da empresa. Dado tudo isso que você falou, dá para dizer que a contabilidade ela pode influenciar e mesmo otimizar os custos e melhorar, no final das contas, a lucratividade de uma empresa ou organização? Sem dúvida. Nela vai estar retratado todos os custos e despesas. E um dos principais custos que as empresas têm hoje é o tributário. E é ali. Eu costumo dizer que só tem 2 formas de se pagar menos imposto no Brasil, Marcelo. A primeira é ter contabilidade e a segunda é não esquecer da primeira. Então, boa. Sem contabilidade, não tem como eu ter planejamento tributário, não tem como eu preparar ali uma redução de custos e tentar ser mais lucrativo com a minha empresa. Aliás, isso desde o nascimento, né? Você escolher qual o regime mais adequado, o regime tributário mais adequado para ela, justamente para não pagar mais imposto sem necessidade. Não é? Exatamente. Nós defendemos que toda empresa tem que pagar o imposto dentro da lei, mas existem sim estratégias que podem aí gerar uma economia tributária. Nós temos hoje no Brasil mais de 20 milhões de CNPJs ativos e desses 20 milhões, mais de 90% são optantes do Simples Nacional, que é um regime tributário. Só que o Simples, muitas vezes, ele não é vantajoso, ele tem uma alíquota gradativa, então, através da contabilidade é que eu consigo verificar se eu posso migrar ou não de regime tributário. Essa escolha é anual. E agora, inclusive, nós estamos aí no último trimestre do ano, é o momento ideal para que possa se rever esses números, projetar o próximo ano e escolher o novo regime tributário para 2025. Essa escolha tem que acontecer em janeiro. Então é através da contabilidade que a gente consegue fazer isso. E olha que interessante o que o Ederson está falando. O Ederson, que é aí da Master Prime, contabilidade. Eu quero aproveitar, inclusive, essas falas dele, que considero relevantes, para te perguntar o seguinte. Em quais situações, Ederson, o uso da contabilidade como ferramenta gerencial, gostei muito desse termo, pode ajudar uma empresa a evitar problemas financeiros ou até mesmo identificar oportunidades de investimento? A contabilidade tem também esse condão? Sim, sem dúvida. Nos relatórios contábeis, a gente tem um raio-x total. A gente trabalha como se fosse um médico, vamos dizer assim, das empresas. Então, através desses relatórios, eu tenho um diagnóstico. Isso, de forma bem analítica, eu consigo saber onde é que estão sendo alocados a maioria dos meus custos. Eu pego, por exemplo, uma folha de pagamento. Na contabilidade, às vezes o empresário ele tem a visão lá, o quanto eu pago de folha de pagamento. Mas na contabilidade, às vezes, ele vai verificar que ele está pagando muito horas extras por conta das atividades envolvidas. Às vezes é mais vantajoso, porque a hora extra custa mais para a empresa. Às vezes é mais vantajoso eu contratar um outro funcionário. Então, funciona muito para essa otimização de custos, eu tentar identificar de que forma eu estou usando toda a estrutura da minha empresa. Feito. As empresas começam todos os meses já com uma estrutura para ser paga. Salário, aluguel, energia elétrica, independente do que vai acontecer ali, isso precisa ser pago. Então, olhar para isso, mirar qual que é o faturamento que eu tenho que ter, amparado em uma boa carga tributária, é essencial para eu ter mais lucratividade. E eu tendo mais lucratividade, é onde eu vou me amparar para poder tomar decisões de investimento ou atrair investidores para a minha empresa. Os investidores se sentem atraídos por empresas que são lucrativas, que geram caixa. Então, a contabilidade reúne todas essas informações. Perfeito. E me diga o seguinte, o empresário ou mesmo o gestor, ele deve se aproximar mais desses processos contábeis ou, na sua experiência,
o empresário ou o gestor financeiro, ele joga a bomba na sua mão e fala, se vira e me apresenta só um balancete. O que você sugere? Que haja mais interação ou não? Sem dúvida, essa proximidade entre empresário, contador e contabilidade é fundamental. Vamos dizer assim, onde ele vai ter o amparo ali para tomar as decisões dele. Então, passar as informações corretamente, em tempo correto. A gente ainda tem alguns casos, eu fiz uma situação lá em março, e isso chega, às vezes, para o contador agora, quando as coisas já não podem mais ser muito modificadas ou analisadas. Então, essa proximidade entre empresário e contador é fundamental. E eu costumo dizer que sim, o empresário tem que se dedicar ali a fazer a empresa crescer, a se dedicar às vendas, à gestão da sua equipe, mas sempre amparado em informações que dê segurança para essas decisões. Então, ter essa conversa próxima é fundamental para o sucesso de uma empresa. Olha aí, muita gente nos acompanhando hoje aqui pela live. Ronaldo Adriano Stabile, ele é ligadinho nas questões contábeis, não é? Flávio Patrocínio, nem posso dizer diferente, porque Flávio, que é meu amigo, é contador, inclusive, né? Então sabe muito bem. Marco Antônio Rodrigues Fernandes, lá do Colégio Cívico Militar CETEA, também está acompanhando e sabe o que tem que fazer, não é? Marco, um abraço para você, todo mundo aí da escola, também nos acompanhando pelo Facebook, além de Rodrigo Treco e Beto Bergamo, também Marcos Pinese. Marcos, preciso te dizer uma coisa, o seu show foi na sexta e eu estava com 2 convites comprados. Você acredita que eu errei o dia e apareci mais a minha digníssima esposa no sábado? Cheguei lá no Viver e cadê? Não, o show foi ontem. Aproveitei, atravessei a rua, fui ali no seu restaurante, não é? E pelo menos um bom e belo jantar nós tivemos. Mil perdões por não conseguir acompanhar, mas faço votos. Aliás, espero que tenha sido um belo show com renda revertida para o projeto Brilha Educação. É isso, né? Tem que ficar mais ligadinho, mais focado, enfim, tá tudo certo. Ô Ederson, vamos falar um pouquinho agora do evento sobre reforma tributária. Que ação vai ser essa, quando e onde ela será realizada? Muito bem. Bom, a reforma tributária está aí regulamentada. Tá na crista da onda há muito tempo. Essa onda que não passa com a reforma tributária, né? Temos uma emenda constitucional já aprovada, onde muda-se a forma de apuração e pagamento de tributos no Brasil. E existem alguns projetos de lei em regulamentação no Congresso. A previsão é que a reforma tributária entre em vigor em 2026 e ela vai ter uma longa fase de transição. Sim, longa fase de transição. Então, esse evento ele vai acontecer no dia 26 de novembro. É um evento promovido pela Master Prime. Dia 26 de novembro é uma terça-feira, às 19h30, lá no New York Tower. A gente vai abordar lá, Marcelo, as perspectivas da reforma tributária. Assim, fato a gente ainda não pode falar porque existe muita coisa para ser votada e aprovada. Mas a gente já tem condições de dar algumas perspectivas. Quais são os impactos em margens, preços? A reforma tributária ela é uma reforma econômica e social, vai se mudar a forma de se pagar impostos no Brasil. Muitos benefícios fiscais que hoje tem por conta do ICMS, principalmente, vão deixar de existir, porque o ICMS também vai deixar de existir. Então, aquela empresa, às vezes, que tem uma unidade em determinado estado, porque tem um benefício fiscal, talvez não faça mais sentido para ela. E saindo de lá, isso gera uma mudança também, não só econômica, como social no local. Então, o evento é para isso, é para a gente chamar a atenção dos empresários, não só para se preparar para optar por um regime tributário em 2025, mas também para que 2025 seja um ano onde possa se começar a pensar o que fazer a partir de 2026, à medida que essas normas forem aprovadas. Sabe que eu, particularmente, que me interesso pelo tema, eu tenho muita dificuldade, haja vista não ser versado em contabilidade, mas eu tenho muita dificuldade em entender se vai ser bom, se vai ser ruim, para quem vai ser bom, para quem vai ser ruim. O que eu percebo de tudo que eu vejo, leio e escuto e acompanho é que alguns setores dizem que esperam que seja bom, outros nem tanto, mas no frigir dos ovos está todo mundo meio perdido. Né? Tem indústria que diz que vai ser bom, tem prestador de serviço que diz que vai ser ruim. É só com o andar da carruagem que a gente de fato vai perceber o que vai acontecer? Só que essa perspectiva de que para a indústria pode ser melhor do que para o setor de serviço, ela tende a se concretizar. Por quê?
um dos pontos principais da reforma tributária é que se pague imposto sobre o valor agregado, o tal do IVA. Isso, né? Uhum. Então, assim, as empresas hoje em dia, o comércio e a indústria, ela tem insumos, ela compra mercadorias, então tudo isso vai gerar um crédito tributário, onde ela vai poder compensar do imposto a ser pago sobre o faturamento. Em tese, a reforma tributária incide sobre os impostos sobre consumo, ou seja, sobre a venda, ali, né? ICMS, IPI, PIS e COFINS, deixam de existir e passam a ter IBS, CBS e IS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição de Bens e Serviços e Imposto Seletivo. Então, esses impostos, a tendência é ser não cumulativo. Comércio e indústria têm insumos, então essa conta deve ser boa, pode ser boa. Mas o serviço qual que é o principal insumo de um serviço? É a capacidade intelectual, é a mão de obra. E se eu pegar, por exemplo, se eu pegar no meu escritório, qual que é meu maior insumo? É a folha de pagamento, é os meus funcionários. E isso não vai gerar o crédito tributário. Então a tendência é que o setor, o comércio e a indústria tenham uma redução da carga tributária, mas em contrapartida o serviço pague por isso. Então a gente não tem perspectiva, Marcelo, de redução de carga tributária. O que eu vislumbro, talvez, é uma simplificação. Porque hoje, se a gente pegar o ICMS, nós temos, cada estado e o Distrito Federal tem a sua legislação. Se a gente pegar o ISS, cada município tem a sua legislação. Isso vai ser unificado. Então a tendência é que a gente tenha uma simplificação na forma de se apurar e pagar. Mas redução de carga tributária não é prevista. Então, era o que todo mundo, no final das contas, esperava, né? Olha, vai simplificar, mas vai reduzir? Não, não vai reduzir, para a tristeza de muita gente, não é? Eu fiquei pensando aqui, você falou que é dia 26, no New York Tower. Você vai fazer lá na Mensalize, Exatamente. no auditório que eles têm lá em cima? Exatamente. A partir de que horário? Das 19h30. 19h30. Me fala para quem é direcionado e como fazer a inscrição. O evento é direcionado para empresários em geral, ou gestores de empresa que precisam entender melhor ali o que fazer, como lidar com as suas margens. A inscrição pode ser feita através do WhatsApp da Master Prime. Quer falar o WhatsApp da Master É Prime? o 18 98162 98162 0495. 98162 0495. Este é o WhatsApp da Master Prime para você fazer a inscrição para o evento. Como é que você está dando o nome do evento? Perspectivas da reforma tributária. Perspectivas. Está lá no seu Instagram, não? Tem, a gente colocou uma arte lá, não sei se ainda está lá. Procura lá, Jonathan. Não está, né? A gente vai mas colocar. tudo bem. É porque a gente divulgou primeiro para os clientes da Master Prime. Ah, entendi. Quantas vagas? Nós temos no momento 50 vagas, porque lá o espaço é limitado. Sim, sim. Mas a gente já tem a perspectiva de fazer novas edições, porque eu acho que o tema requer, então Com certeza. provavelmente a gente vai voltar aqui para poder divulgar novas edições desse evento. Qual o custo da inscrição? R$ 97,00. R$ 97,00. Ah, bastante razoável, né? Para você ter informação relevante para o seu negócio. Muito bem. E, evidentemente, para empresas de todas as cadeias produtivas, do agro ao serviço. Todas as empresas, prestador de serviço, indústria, comércio, agronegócio. Por falar nisso, existe diferença na contabilidade por cada... Por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, tem sindicato que ele tem contador lá dentro e oferece este benefício ao seu associado. Mas eu percebo que, por exemplo, o pessoal do agro, eles gostam muito de contador especializado no agro. Assim como em outras profissões, também existe o contador que é especializado em determinada cadeia produtiva ou não. O escritório ele tem condições de prestar o serviço. Vou usar como exemplo o advogado. Rapaz, tem advogado para absolutamente tudo, e cada um hiper segmentado e depois especializado. Na contabilidade também existe isso ou não? No interior ainda é bem pulverizado o atendimento. Nós mesmos da Master Prime atendemos todos esses públicos. Nós temos produtores rurais, indústrias, comércio, prestadores de serviço. Em algumas situações, mas não que isso seja uma questão tributária, às vezes assim, o escritório ele quer dar um suporte mais voltado até para a gestão do negócio ali. Então a pessoa se torna um especialista para arquitetos, por exemplo, um especialista, e aí ele participa de eventos, ele tem de entender todo aquele mercado do profissional da área.
O produtor rural que você citou, ele tem uma particularidade que normalmente o produtor rural é mais vantajoso ele atuar como pessoa física. Embora ele tenha um CNPJ de produtor rural, para fins tributários, na maioria das vezes, ele é vantajoso ser uma pessoa física. É mesmo? Não sabia disso. Porque ele trata ali os insumos do produtor rural, os equipamentos que ele compra para a atividade, é tratar tudo como um custo. Numa empresa, isso depende, né? Às vezes eu tenho que lançá-la como um bem da empresa e não é custo exatamente naquele momento. Então, para o produtor rural, hoje, na maioria das vezes, compensa ele atuar como pessoa física. Exceto se eu tenho investimento estrangeiro, participação em outras empresas. Eu tenho alguns casos lá que são assim. Eu tenho uma empresa agrícola, onde ela tem participação de investimento estrangeiro. Aí, obrigatoriamente, tem que ser um CNPJ, pessoa jurídica. Mas a maioria dos casos de produtores rurais é pessoa física. Olha, tem gente aqui me perguntando, pedindo para não dizer o nome, está mandando no meu WhatsApp particular, e eu entendo muitíssimo esta pergunta. Ela é básica, mas eu peço ao Ederson para responder. Ederson, você enfrenta, ou a Master Prime, enfrenta muitos pedidos dos seus clientes que confundem as contas pessoais com as contas da empresa, que viram tudo uma paçoca só, e o quanto isso é prejudicial ou não para o negócio. Demais, demais. Aliás, se eu pudesse dar uma dica só para quem está nos ouvindo hoje, vamos lá. Separe essas coisas. O empresário ele tem que ter uma retirada ali fixa para ele e ele pagar as contas da pessoa física. O que eu mais escuto hoje em dia no processo de consultoria eu chego lá, Ederson, eu não vejo a cor do dinheiro da empresa. Mas aí a pessoa vai te fazendo retiradas aleatórias ali do caixa, paga a escola do filho, paga a prestação do carro, que é da pessoa física, paga a mensalidade da escola, natação e assim vai. E aí no final está sufocando o caixa da empresa, né, com retiradas, e ela não tem a sensação de se pagar. Poxa, não tira o dinheiro, mas vai tirando ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E isso é ilegal. Né? Além de você distorcer a gestão, não é correto. Não é correto. A pessoa a qualquer hora pode cair ali numa fiscalização, isso pode ser entendido como um prolabore, cada retirada dessa ser entendida como um prolabore e ser tributado por imposto de renda e INSS na pessoa física. Então, o que é o ideal? Eu ter ali uma retirada fixa, certo? Eu posso fazer isso como distribuição de lucros da empresa. Então, a empresa, através da contabilidade, apurou-se ali receitas, custos e despesas, teve um lucro. Desse lucro que é destinado para o sócio, hoje ainda é totalmente isento de imposto de renda. Há uma segunda fase da reforma tributária que prevê a tributação de lucros e dividendos. Mas hoje essa tributação é isenta. Então, se o empresário vai fazendo retiradas ali aleatórias, sem o amparo de estar ali no lucro da empresa, ele pode ser tributado em imposto de renda da pessoa física. Eu tô fazendo uma busca aqui pela internet e quando eu pergunto para o Google principais problemas contábeis enfrentados por empresas no Brasil, qual é o primeiro? Não separar as finanças pessoais e da empresa. Segundo, deixar de documentar todas as entradas e saídas. E terceiro, não fazer um bom controle das emissões de notas fiscais. E aí a mesma pessoa que me pediu para fazer essa pergunta para você, se é um problema, se você enfrenta muito ou não, se é grave, ela depois fez um comentário, colocou uma risadinha e falou, mas rapaz, tudo que entra para minha empresa, eu jogo tudo. Eu jogo para minha conta pessoal. Normalmente. É o que ocorre? Na maioria das vezes, sim. Caramba. Muito cuidado, meu amigo, muito cuidado. Vamos tomar um café aqui, quem está conversando comigo. Isso não é um problema, Marcelo, se ele tiver amparado numa contabilidade que reflita isso como um lucro. Então, ele tá fazendo essa retirada, está passando da pessoa jurídica para a pessoa física. A pessoa jurídica tem lucro que suporte essas retiradas, ok. Bem, ele colocou uma carinha assim, de uma mão no rosto, tipo, não deve ser isso que ele anda fazendo. Ah, meu Deus do céu. Só para continuar dos cinco principais problemas, né? Não separar as finanças pessoais da empresa, deixar de documentar entradas e saídas, não fazer bom controle das emissões de notas fiscais, negligenciar as questões tributárias e manter documentos desorganizados. Muito bem.
Basicamente é isso, né, Ederson? Basicamente é isso. Rapaz, tome cuidado, todo mundo que está nos acompanhando. E deixa eu contar uma história para você. A questão tributária e contábil, ela é tão importante que existe uma cena, um fato real na história norte-americana, portanto, podemos falar na história da humanidade, muito marcante, que tem a ver exatamente com uma questão contábil. Um dos maiores gangsters dos Estados Unidos, Al Capone, que era um mafioso, e ele promovia toda a sorte de crime em Chicago, lá no início do século XX. E a justiça não conseguia pegar o Al Capone. Como é que a justiça americana conseguiu estender a mão e prendê-lo por uma questão contábil? Prendeu o contador dele, que na época chamava guarda-livro, né? Prendeu o contador e com o livro de contabilidade percebeu que ele não agia corretamente. Aí Al Capone foi para a cadeia, onde acabou morrendo. Então não se pegou por conta da lei seca que ele infringia, ou de todos os outros crimes de ordem, de ordem criminal, na verdade, né, que ele cometia, e sim por questões contábeis. Ou seja, é importante demais para ser negligenciado, né, Ederson? Demais, demais. E assim, Marcelo, só fazendo um adendo aí, uma dica para os empresários: usem a contabilidade, usem o contador para além da conformidade. Essa questão toda de guardar documentos, ter movimentação idônea, pagar corretamente os impostos. Isso é o básico, né? É o seu básico, isso é conformidade. Mas a contabilidade ela pode sim auxiliar na gestão mesmo. Certo? Então, explorem esses relatórios, explorem essas informações. Eu costumo dizer que gestão financeira não é sobre produzir números, e sim sobre interpretar corretamente os números. Esse é o grande X da questão. Então, a gente se depara hoje com muitas dúvidas em relação à precificação, à gestão de custos, o que eu devo considerar ou não. E a contabilidade pode dar esse suporte. Pode dar esse suporte. Perfeito. Inclusive, o empresário e presidente do ILAN, Rodrigo Andolfato, hoje pela manhã, quando eu postei, eu faço sempre isso por volta das 6 horas da manhã, o entrevistado do dia, ele diz exatamente o seguinte, ele colocou assim, ó, isso ele me mandou, eu postei um pouco mais cedo, às 5h55 ele me mandou uma mensagem: parabéns pela escolha do tema, pois há muitos anos eu venho falando que a contabilidade precisa ser de fato uma ferramenta de controle gerencial e pouquíssimas pessoas entendem isso. Rodrigo, muito obrigado pelo comentário, espero que você tenha acompanhado a entrevista de Ederson Rigon. Quem não acompanhou, saiba que ela fica lá no YouTube e no Facebook, na verdade o programa inteiro, mas por volta ali do meio-dia, nós separamos apenas a entrevista e colocamos no YouTube. E você que acompanhou pode revê-la, e quem não acompanhou pode vê-la ali no meu canal no YouTube. Ederson, só vamos repetir aqui porque tem gente já me perguntando sobre o evento. Perspectivas da reforma tributária. Quando e onde será realizado o evento? Será no dia 26 de novembro, às 19h30, lá no New York Tower. New York Tower. Isso. Quanto tempo de evento, mais ou menos? 1h30, mais ou menos, depois a gente serve um café. Você será o palestrante? Eu será serei o mais palestrante. alguém? Eu seria o palestrante. Você será o palestrante. Eu imagino que você faça uma abertura e depois abra para perguntas e respostas. Sem dúvida. É isso? É isso aí. Muito bem. Vamos tentar ser bem didático lá, vou tentar usar o que a docência me ensinou para poder tentar ser claro, porque o tema é espinhoso para poder... Sim, mas professor, né? Professor tem didática, então, enfim. E quem quiser mais informações, ligue para o 98162-0495 ou mande mensagens, porque é o WhatsApp da Master Prime, 98162-0495. Onde fica mesmo a Master Prime, Ederson? Na rua Bernardino de Campos, 1167. É bem próximo ali ao fórum, né, na Avenida Brasília, ali perto. Na verdade, pertinho da casa de mamãe. Não sei porque eu ainda não fui lá, porque estou devendo uma visita, porque o Ederson ele atendeu ao nosso chamado, porque nós aqui, você que está na audiência, eu e Jonathan Alves, estamos firmes e fortes na nossa campanha constante e permanente
convide a gente para um café. Que a gente vai. E o Ederson já fez isso e nós não fomos. Então, Jonathan Alves, estamos alçados à condição de visitar a Master Prime para tomar um café com Ederson Rigon. Ederson, muito obrigado pela sua participação. Você sabe que sempre que tiver informações relevantes, nem me espere te ligar. Faça como fez, Marcelo, tenho algo para compartilhar, que a gente abre os microfones da Jovem Pan Araçatuba. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui. Um bom dia a todos e até a próxima. Bom dia, 9 horas e 23 minutos. Repita. 9h23.